Olá, por que interditar a minha empresa, doutor? Isso eu ouço muitas vezes. É um sentimento realmente angustiante de quem está trabalhando, precisa ter o seu negócio andando e de repente se depara com uma questão que fez com que a vigilância sanitária interditasse o seu estabelecimento comercial. E inclusive sem uma previsão de uma rápida reabertura, além daquela já. Então, meu comentário hoje, a minha reflexão com vocês é: quando é que se deve dar a interdição, né? Por que ela se faz e o que diz a norma sanitária a respeito, né? Claro que alguns diriam não se deve dar nunca, não é? Mas deixando o humor um pouco de lado, a verdade é que a legislação sanitária contempla a possibilidade de interdição sanitária em casos severos, em que haja um risco maior e que a vigilância sanitária, no momento da fiscalização, ela entenda que se ela não interditar o seu estabelecimento, aquele ato pode continuar, pode se perpetuar, aplicadas em caso de extrema necessidade, porque a prisão, a interdição está para a empresa como a prisão para o indivíduo, para a pessoa física, não é? Então, eu sou contrária que por qualquer motivo a vigilância sanitária lance mão da interdição. Não haveria outra possibilidade da vigilância sanitária fazer cessar aquele ato supostamente tido como lesivo, né, à saúde do consumidor? Não teria alguma outra medida, por exemplo, interditar parcialmente o lote, né, uma área da empresa? Vamos pegar um supermercado. Isso realmente me angustia quando eu vejo que, por conta das benditas gôndolas fora de temperatura, a vigilância sanitária entende por bem interditar todo um hipermercado, né, onde existem várias outras coisas além da gôndola, né? Eu me pergunto, isto é razoável? Quer dizer, está atendendo o princípio constitucional da razoabilidade, mesmo o princípio constitucional do risco, do controle de risco? Porque não seria possível somente interditar aquela área e deixar todo o hipermercado aberto? Claro que o fiscal tem fé pública e estamos aqui considerando que as questões foram sopesadas, mas no momento em que a empresa recebe uma medida coercitiva tão extrema como a interdição, essas questões devem realmente ser colocadas, né? Não haveria um outro meio, né, de se evitar a continuidade daquele fato sem que fosse por conta do fechamento temporário da empresa, cessar a atividade? Porque mesmo vamos pegar novamente a questão do supermercado ou então de uma farmácia, enfim, o consumidor, ele também está sofrendo por outro lado da medida. Quantas pessoas tem só um supermercado ali que abastece aquele determinado bairro e que vão ter que agora se deslocar mais longe, vão ficar sem acesso a uma farmácia, enfim. Portanto, vejam, uma faca de dois gumes. A medida pode ser também agressiva ao consumidor, por outro lado, vindo a fechar o estabelecimento. O que vale dizer que isso deve ocorrer para, como eu disse aqui, evitar um dano maior. Mas, sabendo que é possível uma outra medida, isso deve ser levado em conta. Supondo que fosse possível uma outra medida e não foi levado em conta na hora pela autoridade sanitária, aí está uma razão para que a empresa apresente uma petição, uma defesa, pedindo, né, a desinterdição e dando outras opções e conversando com a vigilância sanitária para que isso seja feito, né? Ou seja, vamos tomar outras medidas, né? Por exemplo, a interdição do lote, apreensão de mercadorias, né? Ficar como depositário fiel de uma mercadoria, mas para que a atividade possa continuar. Mas desde que, evidentemente, não haja o risco de, novamente, aquilo que era tido como lesivo à ordem jurídica volte a acontecer novamente por conta de atitudes ilícitas por parte da empresa. Então, veja, a interdição, ela existe, está contemplada em lei, ela é necessária, mas em caso de extrema necessidade para se coibir um ato tido como
lesivo à saúde do consumidor. Mas se a autoridade sanitária dispuser de outros meios para garantir que a saúde do consumidor vai ser preservada e que não existam mais possibilidades de uma infração por parte da empresa em razão da medida que ela vier a tomar, que não a interdição, obviamente que esse será o melhor caminho. É isso. Fique à vontade para nos contactar, me contactar pelo site, deixar as suas opiniões ou dúvidas, que é sempre um prazer estar falando sobre assuntos de vigilância sanitária com vocês.